Fala aí, beleza? Tudo bem contigo? Hoje eu quero dividir com você uma review um pouco diferente, não só falando do game, mas contando um pouco da história desses três jogos que estão na coleção chamada Castlevania Dominos, que foi recentemente lançada pela Konami, da qual eu agradeço muito. Eles me enviaram uma cópia da chave para o Xbox Series X. Já joguei o game, já fiz bastante coisa dos três jogos, justamente para trazer aqui um conteúdo para vocês. E não se preocupe, eu não sei se tem alguém que nunca jogou esses jogos, eu não vou dar nenhum tipo de spoiler que possa estragar aí a sua experiência. Mas antes de entrar no conteúdo, se você está aqui pela primeira vez, ou se você é daquelas pessoas que sempre está aqui no canal e ainda não se inscreveu, então se inscreve agora, confere os outros vídeos do canal, pode ter coisas legais para você assistir. Também, se você quiser também aí ter mais uma opção de um canal bacana para você. Agora, você que já me segue há bastante tempo, está aqui toda vez apoiando o canal, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, caso você goste dele, assim ajudando, dando aquela força de sempre aqui pro canal, beleza? E começamos a nossa análise falando sobre Castlevania Order of Ecclesia. Ele é o primeiro game aí da coleção. Ele foi lançado originalmente para o Nintendo DS em 2008. Só que assim, todos os jogos dessa coleção são do Nintendo DS, só que ele não é apresentado para nós a data, eles por ordem de data de lançamento. Eles são apresentados por ordem cronológica na história de Castlevania. Castlevania Order of Ecclesia, ele é considerado vamos dizer assim, a continuação direta de Castlevania Symphony of the Night, porque ele acontece ali nos meados de 1800 e, se eu não me engano, Symphony of the Night acontece em 1790 e pouquinhos. Então tem uma diferença muito pouca de tempo entre um e o outro. E logo depois, né, dos eventos de Castlevania Symphony of the Night, o clã Belmont simplesmente desapareceu. E aí algumas ordens foram criadas aí para evitar ou para proteger a população no possível retorno do Conde Drácula, né, do vampirão ali. Sempre tem um doido que quer ressuscitar o Drácula. E uma dessas ordens é a Ecclesia. E dessa vez a gente é apresentado a nova heroína, a Shenoa. Ela não... Pela primeira vez, né, na história de Castlevania, a gente não tem a Vampire Killer como principal arma do protagonista. A Shenoa, ela é apresentada para nós em várias imagens ali segurando uma espada, mas ela usa glifos, né, esses glifos de Dominus que são aí a fonte do poder dela. Então ela conjura armas a partir dos glifos que você pega dos inimigos e por todo o mapa. O legal desse Castlevania é que ele mantém aquela essência de exploração dos outros jogos. Então, se você é um fã de Symphony of the Night, com certeza você vai gostar de Order of Ecclesia. Além da quantidade de coisas a ser exploradas, se eu não me engano, esse game tem cerca de 15 fases, e você vai e retorna ali para poder, depois que você adquirir certas habilidades, você retorna para explorar ainda mais uma área que estava inexplorada no primeiro momento que você passa por ali. E toda a história se envolve na Shenoa indo atrás do seu então amigo, o Albus, que do nada, durante um ritual que ia acontecer lá na Ordem de Ecclesia, ele interrompeu e roubou todos os três principais Dominus aí e saiu correndo. Então, tipo, o cara simplesmente ficou pirado, falou que estava errado, que não era para acontecer isso, e nisso a Shenoa perde a memória. E aí o líder lá da Ordem de Ecclesia fala que ela precisa ir atrás do Albus e recuperar esses Dominus, né? Os glifos chamados Dominus que de certa forma iriam evitar que uma catástrofe aconteceria ali entre eles e o mal não iria retornar. Dessa forma a gente encerra a nossa análise de Castlevania Order of Ecclesia. Eu não quero, em nenhum dos três jogos que eu vou comentar aqui, esticar muito o chiclete na história, porque eu também não quero dar spoiler. De repente você não foi uma das pessoas que conseguiram jogar o game na época do lançamento no Nintendo DS. E o próximo game da lista é o Portrait of Ruin, lançado em 2006 para Nintendo DS. Como eu falei, não se apeguem à data de lançamento na ordem de exibição dos games, porque esse game ele se passa no ano de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós somos apresentados também pela primeira vez, você consegue trocar ali de dois personagens principais. A gente tem o caçador de vampiros, o Jonathan Morris, que é filho do John Morris lá do Castlevania Bloodlines, lançado para o Mega Drive em 1994. Assim como seu pai, ele também estava munido da Vampire Killer. E também ele tem uma amiga, a Charlotte, que também ela é descendente do clã Belnades, a mesma aquela que foi apresentada para nós, a Sypha, lá da série da Netflix, e do Castlevania 3. Ambos são descendentes desses clãs lendários, e aí a partir de um pedido de um padre, que acabou descobrindo aí que o castelo do Drácula acabou sendo ressuscitado por um vilão chamado Browner. Esse Browner, ele é tipo um artista vampírico, e ele conseguiu de certa forma criar ali universos dentro dessas pinturas, que é onde se passa o game. E pela primeira vez a gente tem, como eu falei, essa troca de personagens de forma natural durante a gameplay, o que é bem maneiro, porque muito
dos puzzles que a gente tem dentro do game, você resolve colocando um personagem para ficar em cima de um determinado ponto, ou você usa os dois personagens ao mesmo tempo. Isso é bem legal. Assim como os demais jogos da série, aqui a gente tem também uma ótima imersão de exploração. A história, ela é bem legal, os inimigos também são muito bem feitos e foi muito aceito também pelo menos eu, como sou fã da saga Castlevania, eu considerei que foi um excelente jogo também da série por conta de continuar trazendo esses elementos, né? Afinal que a gente tá falando de Koji Igarashi, né? O cara é a lenda, criador do Castlevania, então ele sempre seguiu essa linha de gameplay pra série. Então, depois que você terminar Order of Ecclesia, tenha certeza de que você vai precisar terminar Castlevania Portrait of Ruin. E um detalhe aqui que a gente volta a usar a Vampire Killer, só que vale ressaltar que o Jonathan, que é filho do John Morris, depois dos eventos de Castlevania Bloodlines, o John Morris ele ficou doente, né? Porque a família Morris, elas não tinham condições, aliás, ele e o Eric, que era o amigo dele lá o outro personagem que você joga em Bloodlines, descobrem que é impossível uma família que não é do clã Belmont usar a Vampire Killer sem pôr em risco a sua vida. Por isso que quando você começa a jogar com o Jonathan em Portrait of Ruin, você vê que a Vampire Killer tá uma merda. É a pior arma do jogo ali naquele início. Mas vai acontecer algumas coisinhas ali que aos poucos o poder da Vampire Killer vai estar 100% na mão do Jonathan também. E para concluir aqui os 3 principais jogos dessa coleção, a gente tem o Castlevania Dawn of Sorrow, lançado em 2005, também para Nintendo DS, como eu comentei, e é uma continuação, na verdade, do Aria of Sorrow, também para Nintendo DS, só que esse foi lançado em 2003, e dessa vez a gente é apresentado a um novo protagonista chamado Soma Cruz, na verdade, não em Dawn of Sorrow, mas no jogo anterior. O Soma, ele é como se fosse a ressurreição do Conde Drácula. Na verdade, ele não é o próprio Conde Drácula, ele tem os poderes do Conde Drácula dentro dele. E aí toda a trama do game, tanto no primeiro jogo quanto agora no último jogo Dawn of Sorrow, é um monte de culto doido tentando tirar esse poder do Soma para trazer o verdadeiro Conde Drácula de volta à vida. Só que esse game, ele é o fim de todo Castlevania. Na verdade, ele encerra a saga de vez, né? O Drácula é posto para dormir mais uma vez, definitivamente. Todo o universo Castlevania ali acaba, né? Inclusive, nós somos apresentados ao último Belmont comentado aí, mencionado na história, né? Da saga Castlevania, que é o Julius Belmont. E todo o enredo é em volta do Soma ali tentando controlar esse poder maléfico dentro dele. A gente tem uma mecânica de combate bem legal que você usa as almas dos bichos que você enfrenta para fortalecer ou te dar alguma vantagem. Lembra muito os glifos da Shenoa, mas são as almas dos bichos. Então você pode conjurar tanto o inimigo quanto ativar ali uma habilidade especial para te ajudar a atingir pontos maiores do mapa, enfim. É um jogo bem legal, ele também segue, por mais que seja, vamos dizer assim, antigo, ele segue também a mesma linha de todos os outros jogos Castlevania, tanto de exploração, tanto de diversão, uma gameplay longa para quem gosta de explorar bastante esses jogos, então com certeza você também vai gostar de Castlevania Dawn of Sorrow. E na verdade a gente tem mais um jogo ali no conteúdo extra que é o Haunted Castle. Na verdade não é só mais um, é a versão melhorada também desse game. Haunted Castle ele foi originalmente lançado, e olha só que legal, dia 22 de setembro de 88, eu tinha 2 aninhos quando foi lançado, aliás, foi o meu aniversário de 2 aninhos, lá nos Estados Unidos, e depois a gente teve uma versão chamada Haunted Castle, uma versão melhorada e revisited, né, que foi chamada assim, para PlayStation 2 em 2017. Esse game, como ele foi lançado originalmente para arcade, ele segue ali, não segue dentro da cronologia de história, né, do Castlevania, mas ele tem ali o Simon como personagem principal, de novo o Drácula causando na vida dos Belmonts. Na verdade não é mencionado ali que é um Belmont, né? A história, a gente dando uma pesquisada, a gente acabou descobrindo que era o Simon que foi escolhido para ser o protagonista desse jogo. Basicamente a história aí é bem simples, bem sucinto, porque assim, ele tava se casando lá, Drácula veio, sequestrou a mulher dele, como simplesmente do nada, veio causar, e aí ele sai em parte lá em uma aventura em busca da sua amada. A jogabilidade desse game pode incomodar jogadores mais novos aí desse estilo. A galera das antigas lá que jogou, teve a oportunidade de jogar no arcade, sabe que é um game difícil, né? A versão do Castlevania Arcade, o Haunted Castle de 88, ele é bem difícil. Dizem que a versão americana é a mais difícil que a japonesa. Eu não lembro. Aqui vagamente, eu testei aqui agora na coleção e eu consegui terminar o Revisited. A versão de 88 eu não consegui terminar, realmente ela é bem difícil. Eu admiro quem consiga terminar esse game. Mas tá aí, mais 2 grandes jogos para você conferir e aproveitar para jogar também e conhecer
como é que eram os jogos lá das antigas. E para você que se interessou pela coleção, no console Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC, na Steam é preço tabelado. A Konami manteve o preço nas 4 plataformas de R$ 133,90. Entretanto, na nuvem, a gente está em uma promoçãozinha de 18% de desconto, saindo a R$ 109,00. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram ter aí, queiram adquirir o game. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, como sempre, curte, comente, compartilha para dar aquela força aqui pro canal. E refaço o meu convite para você que está aqui pela primeira vez, clique em se inscrever, caso você queira ter aí mais um canal bacana de games para assistir. Um forte abraço, vou ficando por aqui, fui!